Considerando que eu estou aqui na condição de professor e não de pesquisador acadêmico, e meu negócio é despertar curiosidade intelectual, mais do que tudo, e considerando também o que eu falei na aula passada, ainda que desenvolvendo o raciocínio de forma bastante simplista, a partir de uma pedra lascada, dá para a gente ir construindo um quadro de como é que era a vida humana nesse primeiro período da pré-história, que é o Paleolítico. Então dá para ver o cientista lá escavando que a pedra não é obra da natureza, as lascas indicam que foi feita, ou seja, alguma criatura fez, não foi por instinto, senão teria sempre o mesmo padrão, e também não foi por acaso, porque o cara não ia perder tempo ou recurso, ou gastar neurônio alisando uma pedra, ia deixar ela anatômica bonitinha, porque tinha que procurar abrigo na natureza, tinha que procurar alimento na natureza, tinha que escapar de predador, ou às vezes enfrentar, e isso com uma machadinha de pedra lascada na mão. Então a vida era difícil, sabe? Isso permite concluir que aquele pessoal do Paleolítico vivia em regime de caça e coleta, dependia de encontrar alimento na natureza para poder ter o que comer, que era o mais urgente, se não fosse o mais importante. E aí o resto das conclusões são tiradas em cima disso aí. É nômade, vive em abrigos naturais, está organizado em bandos. Tem cara que fala que não, que talvez houvesse família. Eu, particularmente, acho difícil explicar mais tarde a origem da família. Não porque a fêmea humana ela não tem cio, como a maioria dos animais do planeta. A maioria dos animais tem uma época específica para praticar atividade sexual. Tem um cio. A fêmea humana não tem. Então, toda hora é hora, todo lugar é lugar, de maneira que cada bimbada era uma gravidez. Só que a mulher não conseguia dar conta de cuidar de mais de uma cria ao mesmo tempo. É uma desvantagem biológica também, a procriação humana em termo quantitativo. É uma gravidez por ano, que é o que devia ser, porque também não tinha anticoncepcional, DIU, camisinha, tabelinha, não tinha nada disso na pré-história. Então cada bimbada era uma gravidez mesmo. Só que ainda que a mulher ficasse grávida todo ano, ela não dava condição, não tinha condição de cuidar de mais de uma cria ao mesmo tempo, a menos que uma das crias já tivesse condição de se virar sozinha, coisa que poderia acontecer aos 5 ou 6 anos de idade, que até nisso a espécie humana levou desvantagem. O período de dependência da cria humana em relação à mãe é o mais longo de todo o reino animal. A maioria dos animais, em questão de semanas ou dias, já está se virando sozinha. O ser humano não, precisa de anos até poder se virar sozinho. E olha lá, capengando. Então o que acaba acontecendo? Isso, por um lado, reforça que a expectativa de vida era curta e que os grupos humanos eram pequenos em termos numéricos. Não tinha como, sabe, ter grupo muito grande. Eu considero mais provável achar que não havia noção de família. Daí eu ter citado o bando como forma de organização predominante. Porque não tem, como eu falei no primeiro vídeo, como você diferenciar dentro do teu próprio grupo, que eu vou chamar de bando, quem é mais próximo e quem é mais distante. A não ser a mãe com a cria, que, como eu também falei, é instintivo isso aí. Não é nada muito elaborado quanto o conceito de família. Também vai ficar difícil explicar mais tarde a origem da família a partir do Neolítico. Então vamos resumir o que eu falei, que no Paleolítico, que é a idade da pedra lascada, o ser humano vivia de caça e coleta, que havia nomadismo, que ele vivia em abrigos naturais, que ele tinha noção de territorialidade. Então, quando um grupo humano se estabelecia numa determinada região, ele até considerava aquele território dele, mas enquanto ele estivesse lá. De forma que se algum outro bando, que eles vão ver como concorrente, daí reforçar a ideia de que não tem família, ou o bando seria a família, é nós e os outros. Os outros grupos humanos, os outros bandos,
seriam concorrentes, adversários. Então isso também pode ter contribuído, com certeza, para o nomadismo, que às vezes um grupo humano não consegue achar um território de caça e coleta, não consegue disputar com outro bando um território, ele é obrigado a sair fora. Isso contribuiria também para as migrações humanas fora do continente africano, tanto quanto reforçaria o nomadismo. Porque além de disputar território de caça e coleta com outro grupo humano, eles ainda têm que escapar de predadores, têm que disputar esse território com outros predadores que são mais ferozes, como leões, por exemplo. Você imagina se o ser humano teria condição de disputar o território de caça com um bando de leões. Então eu vou considerar que a forma de organização deles era o bando, tá? Então, resumindo, paleolítico, pedra lascada, caça e coleta, nomadismo, vida em abrigos naturais, territorialidade e organização em bandos. Só que é o seguinte, no que se refere à divisão de tarefas dentro do grupo, o que se chama divisão do trabalho. No Paleolítico, provavelmente, havia um sistema de divisão sexual do trabalho. Ou seja, as tarefas dentro do grupo eram definidas em função de características orgânicas ou biológicas que são definidas pelo sexo, tá? É isso que se quer dizer com a expressão divisão sexual do trabalho. Não era discriminação nem coisa nenhuma desse tipo. É que realmente, para você desenvolver certas tarefas, você precisa de determinadas características físicas que são definidas em função do sexo. No Paleolítico, só tinha duas tarefas: caça e coleta. Não tinha outra, tá? Então não tinha outra profissão no Paleolítico. Por um lado, isso era bom, porque não estressava ninguém para escolher carreira, não precisava fazer teste vocacional. Tá no Paleolítico, ou você vai ser caçador ou vai ser coletor, cara. Não tinha outra opção. Só que definir quem vai fazer o que dentro do bando é coisa que é definida em função de características estabelecidas pelo sexo, repito. Então o macho humano faria a caça e a fêmea humana ficaria encarregada da coleta, tá? Por que a gente supõe isso? Porque para você desenvolver a atividade de caça, você precisa fundamentalmente de força muscular. Imagina você avançar num javali com uma pedra lascada na mão para matar o bicho na porrada. Você tem que ter força muscular. E o macho humano, ele é mais forte do que a fêmea em termos musculares, tá? Deixa eu fazer uma ressalva aqui, que falar que o homem é mais forte que a mulher é em termos musculares. Em termo orgânico é bem o contrário. O organismo da fêmea humana é muito mais forte que o do macho. A título de exemplo, a gravidez, o tanto de alterações que ocorrem no corpo de uma fêmea humana. Quando ela é engravida, se desse a metade disso no corpo de um homem, o cara acho que morria no 3º mês de gravidez, porque não aguenta. Isso são características definidas em função do sexo. Somos a mesma espécie. Você pode presenciar isso hoje. Vai levar um paciente para o hospital, se for homem. O cara desmaia, só tomar uma injeção, cara. Se for mexer numa ferida, o cara branqueia, cai a pressão, não aguenta. Então, se as transformações orgânicas que ocorrem no corpo de uma mulher ocorressem num homem, se fosse possível um homem ficar grávido, a humanidade está vestida. Que não é nem questão de, por onde vai sair a cria. É que o organismo do macho humano não aguenta. Então, quando eu falei que o homem é mais forte que a mulher em termo muscular, o organismo da fêmea humana é mais forte do que o do macho. Mas para você caçar, você tem que ter força muscular, porque você está caçando uma presa com uma machadinha de pedra lascada na mão. Tem que ser na porrada que você tem que matar o bicho. Então é uma das coisas que define a caça como uma atividade masculina. Tem outra coisa também. O macho humano, ele tem uma visão de mundo que é diferente da fêmea. E eu repito que eu estou falando que são características definidas em função do sexo, é a mesma espécie, Homo sapiens sapiens, que está aí até hoje. Então, para você caçar um animal, nessas condições que eu falei, com a machadinha de pedra lascada na mão, não é simplesmente avançar no bicho e dar porrada. A força muscular aí pesa. Mas você tem todo um trabalho antes
de identificar rastros que permitam ao caçador chegar na presa. Ele tem que perseguir esse rastro, ele tem que arrumar uma maneira de cercar o animal, que a caça tem que ser feita em grupo, sabe? Ele tem que, até chegar na hora de dar porrada e matar realmente o bicho, você tem todo um trabalho que exige vamos dizer, não é a palavra mais correta, mas exige um foco que o macho humano tem, tá? A fêmea, ela tem uma visão de mundo mais abrangente do que a do macho. E eu não estou querendo ser preconceituoso, mas não acho que a ciência deva se subordinar ao politicamente correto, tá? Então o macho humano, ele tem uma visão de mundo mais focada. Ele pode ficar 3, 4 dias seguindo o rastro de um javali, até chegar na hora de avançar no animal e dar umas porradas e matar ele, tá? Então o homem, o macho humano, ele acabava ficando responsável pela caça por causa disso, porque ele tem mais força muscular, ele tem mais atributos físicos para desenvolver essa atividade, na medida que ele tem uma força muscular maior e que ele tem uma visão de mundo mais focada, sabe? Seguindo a mesma linha de raciocínio, a mulher ficaria encarregada da coleta, tá? Primeiro que não exige força muscular. Você não tem que ser um halterofilista, um Rambo da vida para poder colher uma maçã ou arrancar um alface do chão. O outro detalhe é que justamente pela mulher, pelo fato de a fêmea humana ter uma visão mais abrangente do mundo, ela consegue, sabe, quase que instantaneamente, ao chegar a um determinado ambiente, já perceber o ambiente em sua totalidade. Só para ver o que tem que coletar, o que não tem, que pode ou não ser coletado. Então, e isso são características definidas em função do sexo pela mesma espécie que somos nós, Homo sapiens sapiens. Isso é visível até hoje, cara. Pega no teu cotidiano, por exemplo, pega um homem e uma mulher, põe na porta de um shopping center, fala, pô, entra lá e compra um sapato. Quem que você acha que vai sair mais cedo do shopping com o sapato na mão? O homem ou a mulher? A fêmea ou o macho humano? O macho, porque ele tem um comportamento de caçador, ele tem uma visão de caçador. Ele entra no shopping, ele vai caçar o sapato. Então ele olhou, achou o sapato, provou, gostou, pagou, 5 minutos o cara tá fora. A fêmea humana não. Ela põe o pé no saguão, olha que vestido, olha aquele chapéu, nossa, olha aquele colar. Se tem um homem do lado, o cara não entende porra nenhuma do que tá acontecendo. A mulher tá vendo um colar no manequim lá na PQP e o cara não tá vendo nem a loja. Porque a mulher tem essa visão mais abrangente de mundo. E isso era útil para a atividade de coleta. Mesmo porque o organismo da fêmea humana é mais resistente que o do macho. Certo? Então, na hora de, como está na pré-história, não tem código de barra nem nada, nem carimbo de fiscalização sanitária, tem que provar para ver o que pode, o que não pode comer, o que é tóxico, o que não é, o que é venenoso, o que não é. Quem fazia isso? A fêmea, inclusive para alimentar as crias. Isso é um hábito que se perpetuou mesmo em comunidades depois do Paleolítico. A mãe, antes de dar comida para a cria, ela prova, porque se der alguma zica, dá nela, porque o organismo dela resiste. Estão entendendo? Então são uma série de características que são definidas em função do sexo, que permitem ao macho humano se dedicar à caça e à fêmea humana se dedicar à coleta. E eu repito, você pode ver isso no teu cotidiano. Pega lá na tua casa, tua mãe, tua esposa, se você é homem. Quem que tem uma parte maior do guarda-roupa? É ela. O macho humano, ele não tem essa visão abrangente de mundo, sabe? Então, você tem 8 metros de guarda-roupa ali. 7 é da mulher. 1 é do homem que fica lá com 3 gavetas e uma portinha. É aquilo que é essa visão de mundo mais abrangente que eu tô falando, é aquilo que faz a mulher abrir um guarda-roupa de 8 metros e na hora, cara, ela fala, pô, não tenho roupa. Homem até hoje não entende essa porra desse pensamento. Fala, como não tem roupa? Tem 8 metros de cabide aí, meu. É porque ela já na hora, já viu tudo e já analisou, ainda que inconscientemente, o que ela precisa, o que ela não precisa, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve usar. O macho humano não, ele tem lá 3 gavetas e uma porta e ainda se perde
Repara isso na tua casa. Se você é homem, se pai, teu irmão, às vezes o cara se perde com aquelas 3 gavetas, sabe? Pô, cadê minha cueca? Não acha, tá ali na fuça dele. Porque se ele não tiver com mentalidade de caçador, se ele não tiver disposto a caçar a cueca, ele não acha. Então tem que apelar para quem? Para esposa, para mãe, para filha, para empregada. Tá lá, cadê a porcaria da cueca? Aí vem a mulher, tá aqui, animal. Tá na cara dele, ele não via. Porque ele não tem essa visão abrangente de mundo. Ele tem uma visão mais focada, que era útil para caça, certo? Então são características definidas em função do sexo, e é isso que a gente quer dizer com divisão sexual do trabalho, tá? O macho humano, você quer ver o homem ficar maluco, bicho? Se você é mulher, para na frente dele, que isso acontece direto até hoje, não tá reparando nada em mim? O homem fica louco, cara, com essa pergunta. Você fala, meu, o que é? Pintou o cabelo? Porque ele não consegue ver. Você quer deixar um homem nervoso, se você é mulher, faz isso. Tá notando nada? E a mulher fica puta da vida com esse tipo de coisa mesmo. E o cara não tá vendo. Ela fala, eu brinco aqui. Aí o homem fala, que brinco? Vou prestar atenção na porra de uma pedra pregada na orelha. Porque o homem não vê. Não é que ele é retardado, é que ele tem uma outra forma de ver o mundo, que é mais focada. Então, só outra mulher notaria isso. Olha o brinco daquela, olha que cabelo bonito, que corte diferente. O homem não vê isso. Então, no Paleolítico, a divisão de tarefas era feita em função de características definidas pelo sexo, tá? Vou considerar mais isso. Divisão sexual do trabalho, que é uma coisa que é comum também no reino animal como um todo. Você pega os leões. E eu repito que o ser humano, ele nessa época, se não fosse o fato de estar lascando pedras, seria um animal como outro qualquer. Pega os leões como exemplo. Também estão organizados em bandos, também são nômades, que eles até se fixam num determinado território. Só que a caça vai embora, em migrações esporádicas, os leões vão atrás, que nem o ser humano. Então está organizado em bandos, tem noção de território, vive de caça. Entre os leões, o sistema de divisão de trabalho também é definido pelo sexo. A fêmea caça e o macho não faz porra nenhuma, só come, briga, procria e dorme. Então é um sistema de divisão sexual do trabalho também. De maneira que você caracterizar a vida humana no Paleolítico, teria essas características. Fechando o assunto hoje. Caça e coleta, nomadismo, vida em abrigos naturais, territorialidade, organização em bandos, divisão sexual do trabalho, tá? Tem mais coisa para falar do Paleolítico ainda, tá? Basicamente em função da mentalidade. Mitos, religião, crenças sobrenaturais, que eu vou deixar para o próximo vídeo. Falou? E de novo, perdão aos profissionais da área se eu estou falando alguma merda. Mas quero instigar a pensar. Falou, minha gente. Saudações. Até a próxima. Em té.